A brisa fria da noite varre a rua deserta, iluminada apenas por um poste oscilante. Um carro de luxo desliza silenciosamente, estacionando perto de uma mansão imponente. As luzes internas estão apagadas, mas uma figura esguia se move na penumbra da sala de estar. O que se esconde por trás de portas tão grandiosas? Por que alguns parecem acumular fortunas sem esforço aparente, enquanto a maioria de nós luta mês após mês, amarrados ao salário? Será que existe um segredo, um código não revelado que apenas os abastados conhecem? A resposta, meus amigos, é mais complexa e, ao mesmo tempo, mais simples do que vocês imaginam. Ela reside em uma palavra que, para muitos, evoca medo e desconfiança. Uma palavra que, para os ricos, é uma ferramenta poderosa de construção de riqueza: dívida. Mas não qualquer dívida. Estamos falando de uma arte refinada, um jogo de xadrez financeiro onde cada movimento é calculado para multiplicar o patrimônio. Imagine por um momento que você é um arquiteto, não de edifícios, mas de sua própria vida financeira. Você tem em suas mãos uma planta, mas não sabe como decifrar os símbolos mais importantes. A sociedade nos ensina que dívida é sinônimo de perdição, um abismo sem fundo que consome sonhos e esperanças. E, para a maioria, essa é a realidade. As parcelas intermináveis do cartão de crédito, o cheque especial que nunca zera, o financiamento de um carro que desvaloriza a cada dia. Tudo isso nos aprisiona, nos amarra ao ciclo vicioso de trabalhar para ampagar. Mas e se eu te dissesse que existe um outro lado dessa moeda? Um lado que os ricos exploram com maestria, transformando o que para nós é um fardo em um trampolim para o sucesso? O mistério começa aqui. Para desvendar essa verdade, precisamos primeiro desconstruir a nossa própria percepção de dívida. Pense nela não como uma corrente, mas como uma alavanca. Uma alavanca que, se bem utilizada, pode mover montanhas. A diferença crucial entre a dívida boa e a dívida ruim reside em seu propósito. Dívida ruim é aquela que financia consumo, que compra passivos, carros que perdem valor, roupas que saem de moda, viagens que se esgotam na memória. Ela drena seu dinheiro, não o multiplica. Dívida boa, por outro lado, é um investimento. Ela adquire ativos, bens que geram renda ou se valorizam com o tempo. É a dívida que financia um imóvel que será alugado, uma empresa que vai gerar lucros, um curso que aumentará sua capacidade de ganho. Vamos mergulhar mais fundo nesse conceito. Imagine um empresário, chamemos ele de Sr. Ricardo. Ele não é um magnata de nascença, mas um homem que construiu sua fortuna com inteligência e estratégia. O Sr. Ricardo identifica uma oportunidade de negócio, um terreno promissor para a construção de um pequeno complexo comercial. Ele tem algum capital? Sim, mas não o suficiente para cobrir todo o investimento. O que ele faz? Ele busca um empréstimo, mas não para comprar um carro de luxo para si. Ele usa esse capital emprestado para adquirir o terreno, contratar engenheiros, iniciar a construção. A dívida, nesse caso, é o combustível que impulsiona seu projeto. Os aluguéis dos espaços comerciais, uma vez prontos, não apenas pagarão as parcelas do empréstimo, mas também gerarão um lucro considerável. O patrimônio de Ricardo cresce, não porque ele usou seu próprio dinheiro para tudo, mas porque ele soube alavancar o dinheiro de outros, controlando um ativo muito maior do que seu capital inicial permitiria. É uma dança delicada, um balé financeiro onde o ritmo é ditado pela inteligência e pela análise de risco. Os ricos não se endividam por impulso. Eles fazem cálculos meticulosos. Eles entendem que o custo do dinheiro, a taxa de juros do empréstimo, precisa ser menor do que o retorno que o investimento gerará. Se o Sr. Ricardo conseguir um empréstimo a 8% ao ano e seu complexo comercial gerar um retorno de 15% ao ano, ele está lucrando com o dinheiro do banco. É uma equação simples na teoria, mas que exige disciplina e conhecimento na prática. Mas como isso se aplica a você que vive de salário? Você pode estar pensando: eu não sou um empresário, não tenho um terreno para construir um complexo comercial. E é exatamente aí que muitos se enganam. O princípio é o mesmo.
a escala é que muda. A mentalidade de alavancagem pode ser aplicada em diversas situações, mesmo para quem não tem grandes fortunas. Pense na compra de um imóvel para aluguel. Você pode financiar uma parte significativa do valor. As parcelas do financiamento são pagas, total ou parcialmente, pelo inquilino. Com o tempo, o imóvel se valoriza e você construiu um patrimônio usando em grande parte o dinheiro do banco e do seu inquilino. É claro, a análise de mercado é crucial. A localização, o potencial de valorização, a demanda por aluguel na região, tudo isso precisa ser cuidadosamente avaliado. Não é uma fórmula mágica, mas uma estratégia que exige estudo e planejamento. Outro exemplo é o investimento em educação. Sim, um empréstimo estudantil, se bem direcionado, pode ser uma dívida boa. Se você investe em um curso ou pós-graduação que te habilita a uma nova profissão ou a um aumento significativo de salário, esse dinheiro emprestado está sendo usado para aumentar sua capacidade de ganho. Ele está se transformando em um ativo, seu conhecimento e suas habilidades. O retorno sobre esse investimento pode ser exponencial, superando em muito o custo dos juros do empréstimo. A chave é a intencionalidade, é usar a dívida com um propósito claro de crescimento financeiro e não de consumo imediato. A mentalidade por trás dessa estratégia é a de um investidor, não de um consumidor. Enquanto o consumidor compra coisas que perdem valor, o investidor adquire ativos. E os ricos, os verdadeiros mestres do jogo financeiro, entendem que o capital não precisa ser apenas o próprio. Eles usam o capital de outros através de dívidas estratégicas para expandir seus horizontes e acelerar seu crescimento. É como se eles tivessem acesso a um multiplicador secreto. Eles pegam um pouco de dinheiro emprestado, investem em algo que rende mais do que o custo do empréstimo, e o resultado é um ciclo virtuoso de acumulação de riqueza. Mas, e aqui reside a parte crucial, não confunda essa estratégia com irresponsabilidade. A dívida boa se transforma em dívida ruim se não houver planejamento, se os riscos não forem calculados, se a capacidade de pagamento for superestimada. É preciso ter um plano B, uma reserva de emergência, uma compreensão clara dos juros e das condições do empréstimo. É por isso que aconselhamos sempre a busca por conhecimento e, quando necessário, por orientação profissional. O canal, além do salário, está aqui para te dar as ferramentas, mas a execução e a responsabilidade são suas. Se você está gostando dessa jornada de desvendamento e quer continuar explorando os segredos da liberdade financeira, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também precisa ir além da dependência do salário. Sua jornada começa com a decisão de aprender e agir. Continuando nossa exploração, vamos falar sobre o que realmente separa os ricos que usam dívida a seu favor daqueles que se afundam nela. É a visão de longo prazo. Enquanto a maioria de nós busca a gratificação instantânea, os ricos olham para o horizonte. Eles entendem que o dinheiro é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, precisa ser usada com precisão e propósito. Um martelo pode construir uma casa ou destruir uma parede, dependendo de quem o maneja. A dívida funciona da mesma forma. Pense no conceito de arbitragem de juros. É um termo complexo, mas a ideia é simples. Pegar dinheiro emprestado a uma taxa baixa e investir em algo que rende uma taxa mais alta. Parece óbvio, não é? Mas a maioria das pessoas tem medo de fazer isso, ou não tem acesso a taxas baixas, ou não sabe onde investir com retornos consistentes. Os ricos, por terem maior acesso a capital, a informações privilegiadas e a uma rede de contatos, conseguem navegar nesse cenário com mais facilidade. Eles podem, por exemplo, conseguir empréstimos com garantias que reduzem o risco para o credor e, consequentemente, a taxa de juros. Eles podem ter acesso a investimentos que não estão disponíveis para o público em geral, com retornos mais atraentes. Mas não se desanime. O princípio da arbitragem de juros pode ser adaptado.
Se você tem uma dívida de cartão de crédito com juros altíssimos e consegue um empréstimo pessoal com juros muito menores para quitá-la, isso é uma forma de arbitragem. Você está trocando uma dívida ruim por uma dívida menos ruim, ou até mesmo uma dívida boa, se o dinheiro for usado para consolidar e organizar suas finanças, abrindo caminho para investimentos futuros. A questão é sempre: essa dívida me aproxima ou me afasta dos meus objetivos financeiros? Os ricos também usam a dívida para preservar liquidez. Em vez de usar todo o seu capital para um investimento, eles financiam uma parte, mantendo uma reserva de dinheiro para novas oportunidades ou para emergências. Isso é pura inteligência financeira. Eles não colocam todos os ovos na mesma cesta e ainda assim conseguem expandir seus investimentos. É um equilíbrio delicado entre risco e retorno, entre alavancagem e segurança. Eles não são imprudentes, são calculistas. A psicologia por trás disso é fascinante. A maioria das pessoas associa dívida à escassez, à falta de controle. Os ricos a veem como abundância, como uma forma de expandir seu controle sobre ativos e oportunidades. Eles não têm medo da dívida porque a entendem. Eles a dominam em vez de serem dominados por ela. É uma mudança de mentalidade profunda que vai além dos números e atinge a forma como encaramos o dinheiro e suas possibilidades. Vamos considerar um cenário um pouco mais avançado: o uso de dívida para a aquisição de empresas. Um empreendedor experiente pode identificar uma empresa com bom potencial, mas que está sendo mal administrada ou subvalorizada. Ele pode usar um empréstimo, talvez com a própria empresa adquirida como garantia, para comprá-la. Após a aquisição, ele implementa melhorias, otimiza processos, aumenta a lucratividade. O dinheiro gerado pela própria empresa paga o empréstimo e o empreendedor se torna dono de um ativo valioso, sem ter desembolsado todo o capital inicial. Isso é alavancagem em sua forma mais sofisticada, exigindo conhecimento de mercado, gestão e uma visão estratégica apurada. Mas atenção, essa não é uma estratégia para iniciantes sem preparo. O risco é real e as consequências de um cálculo errado podem ser devastadoras. É por isso que a educação financeira é tão vital. Não se trata de seguir cegamente o que os ricos fazem, mas de entender os princípios por trás de suas ações e adaptá-los à sua realidade, com responsabilidade e inteligência. O segredo, então, não é que os ricos vivem de empréstimos de forma irresponsável, mas sim que eles utilizam o crédito de forma estratégica, como um catalisador para a criação de riqueza. Eles veem o dinheiro emprestado como um capital de investimento, uma ferramenta para adquirir ativos que geram mais dinheiro, em vez de um meio para financiar desejos passageiros. Eles entendem o poder dos juros compostos trabalhando a seu favor, não contra eles. Se o retorno do investimento supera o custo do empréstimo, eles estão de fato usando o dinheiro de outros para ficar mais ricos. A lição fundamental aqui é a seguinte: não é a dívida em si que é boa ou ruim, mas a forma como ela é utilizada. É a sua intenção e a sua capacidade de planejamento que determinam o resultado. Se você usa a dívida para comprar um carro que desvaloriza e te gera gastos, é dívida ruim. Se você usa a dívida para financiar um curso que aumenta sua renda ou para adquirir um imóvel que gera aluguel, é dívida boa. A diferença é abissal. Então, como você pode começar a aplicar essa mentalidade em sua vida? Primeiro, organize suas finanças. Livre-se das dívidas ruins, daquelas que sugam seu dinheiro e não te trazem retorno. Negocie, planeje, pague-as. Construa uma reserva de emergência para ter segurança. Em seguida, comece a estudar. Aprenda sobre investimentos, sobre o mercado imobiliário, sobre empreendedorismo. Identifique oportunidades onde o retorno potencial supera o custo de um empréstimo inteligente. E, crucialmente, comece pequeno. Não tente replicar as estratégias de um bilionário da noite para o dia. Teste. Aprenda com os erros. Cresça gradualmente. A verdade revelada é
que a dívida é uma faca de dois gumes. Nas mãos de quem não entende, ela corta e fere. Nas mãos de quem domina seus princípios, ela esculpe a prosperidade. Os ricos não fogem da dívida. Eles a abraçam, mas com um propósito, com um plano, com uma estratégia. Eles a transformam de um fardo em uma ferramenta de poder. E você, a partir de hoje, tem a oportunidade de olhar para a dívida com outros olhos, de desvendar seu potencial e de começar a construir seu próprio caminho para a liberdade financeira, indo muito além do salário. O jogo é complexo, mas as regras podem ser aprendidas. A questão é: você está pronto para jogar?